Feriado, da gente estar junto. Alguns meses atrás, quando a gente estava conversando e planejando e acertando os detalhes da viagem, vimos que estaríamos aqui, né, nessa data, e também que o encontro geral foi transferido, né, de domingo para ontem, que caiu muito bem também no pré-feriado. Aí todo mundo pôde dormir um pouco mais hoje pela manhã, tomar um café tranquilo, pegar uma praia, né, dar uma caminhadinha de 8,5 km. Então, assim, muito gostoso, né, muito precioso esse tempo. Então, espero que todos vocês possam ter desfrutado de um descanso, né. E aí pensamos, né, vamos aproveitar um pouquinho para juntar as forças, né, de todos os setores, né, das congregações, até de novo de João Pessoa, a turma muito valente estiveram aqui ontem, já voltaram de novo. Queremos honrar os queridos aí, cada um de vocês, lá de Candeias, né, vindo para cá. Ainda bem que hoje é feriado, é mais tranquilo atravessar a cidade, né? Aleluia, domingo de manhã vamos estar juntos com muita alegria. Aleluia. Antes de entrar na introdução da palavra de hoje, eu queria repetir um pouco de ontem. Não repetir todo o estudo, obviamente, mas quem não esteve ontem de noite na palavra, levanta a mão. Claro que a turma aqui tem alguns, né? Acho que foi gravado, né? Teve uma hora que eu fiz assim, alguns irmãos pensaram que estava apontando para a pessoa de trás, mas não foi de propósito, eu estava apontando para a câmera. Tá? Então, se o chapéu sentiu de alguém que estava atrás da câmera, não foi proposital. Eu quero confessar isso de coração. Eu apontei para a câmera. Tá? Então, assim, ninguém sinta, né? O John apontou para mim ali naquele momento. Não foi, não foi nada proposital. Foi do Espírito mesmo, se foi por acaso. Mas eu creio que, de alguma maneira, essa palavra está caindo no Espírito dos nossos corações, para nós termos uma avaliação diante do Senhor e uma postura, né, de algumas localidades. E hoje mesmo um querido irmão falou para mim assim que Deus falou com ele. Não é nada por imposição, por legalismo, mas um cuidado na liberdade que temos diante do Senhor, um critério, um patamar mais superior. Então, vermos realmente se todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas eu preciso checar se aquilo que eu estou fazendo vai edificar de fato e de verdade. Amém? Essa situação que eu estou tanto querendo fazer agrada só a mim? É para minha carnalidade, para o meu ego, para alguma maneira, para minha opinião, eu preciso fazer isso, né? Mas a palavra fala que eu não preciso e nem posso agradar a mim, em primeiro lugar. Nem Jesus agradou a si próprio, ele agradou a nós, né? E ele se entregou por nós, então eu preciso agradar. Obrigado, querido. Profetiza um casamento logo mais, né? Vejo uma irmã lá de Porto Velho. Aleluia, que seja cheia de graça do Senhor esse casamento de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Então, eu não posso agradar a mim mesmo, mas eu preciso agradar aos meus irmãos. Em quinto lugar, se de fato, de alguma maneira, essa liberdade que eu estou tomando não vai escandalizar, não vai enfraquecer algum irmão, não vai ser causa de tropeço. Eu preciso checar, porque tem irmãos que podem fazer isso. E a palavra diz que nem comer carne, nem beber vinho por causa de algum irmão mais fraco que pode se escandalizar. Estou falando de coisas lícitas, não é pecaminoso, né? Mas até isso, se pode causar escândalo ao meu irmão, pode dar uma permissividade, através do meu exemplo como discipuladores aqui, vocês, pastores, companheiros, diáconos, obreiros. Então, se de alguma maneira eu der um exemplo e modelo negativo, dando permissividade a isso, então pode, para essa pessoa, não, mas o meu irmão faz, meus pastores fazem, então de alguma maneira isso é muito multiplicado na cabeça do mais neófito e do menos maduro. Então a gente tem que ter esse cuidado. O sexto princípio que nós falamos foi se provém de fé, porque tudo que não provém de fé é pecado.
não pode ferir a minha consciência, eu não posso estar em dúvida, preciso ter convicção diante do Senhor, e como nós falamos, a fé vem da palavra, então tem que estar de acordo com a palavra, com toda a palavra, com o espírito da palavra, com a essência da palavra, com a natureza da palavra de Deus. Não é um texto fora do pretexto, um texto fora do contexto para agir como pretexto para uma desculpa para eu fazer. Eu preciso realmente andar nesse espírito de Deus. E culminamos com o 7º princípio, que é que tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, tudo para a glória de Deus. E aí cai muita coisa, cai por terra. E no final eu dei aquele resumo daquelas 4 direções. A primeira direção é se a coisa em si é proveitosa. A segunda direção é se isso não vai me deixar dominar. A terceira dimensão é se vai edificar os meus irmãos. E a quarta dimensão, de novo, é se vai servir para a glória de Deus. Então, como a gente já ministrou várias vezes, devagarinho a gente vai memorizando, vai guardando, e aquilo ali seja algo automático, quase no espírito, checando. Não, Senhor, eu até gostaria, até poderia, mas não vou fazer. Não é por imposição, não é por legalismo, é por uma escolha do Espírito Santo. Vocês dizem amém? Então, nós que somos discipuladores aqui, eu queria muito que você revisse, desse uma olhada de novo, meu português. E foi gravado e tem uma extensão um pouco maior do vídeo de Porto Alegre, junto com o áudio. Não tem o vídeo, mas tem o áudio do Japa, nosso querido Eduardo Aracaki, que ministrou no sábado anterior, está nos Jovens Porto Alegre, sobre acho que é ciúme de Deus, o zelo de Deus. Tá? Excelente, E na característica dele de guri novo, e com a experiência vindo do mundo, é muito forte, ele consegue tocar em algumas coisas que eu só depois respaldei com um pouco mais da palavra de Deus. Então, de novo, eu estou dando uma ênfase, porque não é algo assim, não, isso é uma coisa de Porto Alegre, isso é uma coisa do John. Temos conversado isso com os colegas, Fernando, William, Paulinho, claro, o Andinho está aqui, eu sei da concordância dele, o Rodrigo, e o Alexandre ali, Alessandro. Então, assim, estamos juntos nisso diante do Senhor, tá bem? Não como uma imposição, proibição, legalismo. Tem momento que não é problema, mas tem outros momentos, onde eu estou em público, onde eu estou na frente com meus irmãos, onde eu estou com a igreja. Não cabe certas coisas. Amém? Em nome de Jesus. E outras coisas, nem no secreto, cabem. Amém? Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos sabedoria. Nós não queremos andar debaixo de um jugo de proibição, doutrinas de homens. Pelo contrário, queremos andar na liberdade do Espírito. Queremos permanecer firmes nessa liberdade para a qual o Senhor nos libertou. Mas não queremos dar ocasião à carne. Nenhuma oportunidade para algum rompante, justificativa ou desculpa de alguma carnalidade do velho homem. Mas queremos viver intensamente para a glória de Deus, adorando o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Como hoje é o dia do trabalhador, e todos nós somos trabalhadores, e ainda mais na seara do Senhor, então eu queria te dar 3 textos muito lindos aqui na introdução. Estava orando no carro, quando a Sheila estava dirigindo, e eu brinquei com ela, se correr muito, vou orar em línguas mais forte ainda. Mas Deus me deu 3 palavras que eu não tinha preparado assim, mas são bem coerentes e algo próprio para hoje. Hebreus 6, 10 e 12. Hebreus 6, 10 a 12. Vai nos falar que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes no passado e ainda servis aos santos. Outro dia o Luciano Subirá, num pequeno spot dele, falou exatamente essa palavra e me chamou a atenção, porque esse aqui é um texto que eu amo muito. Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Obrigado, Senhor. Ele vê todo o teu esforço,
toda a tua diligência, toda a tua entrega, teu sacrifício. Aquilo que muitas vezes os homens não veem, nem teus pastores ou alguma liderança para te elogiar, para te honrar. Todos os irmãos que supriram e serviram tanto, tão lindo ontem no retiro das crianças. Que negócio legal, eu fiquei apaixonado, né? Assim, concordo plenamente com o Fernando ali no comentário dele, é algo apaixonante ver essa nova geração crescendo com todo o investimento dos pais e dos jovens cooperadores ali, se brincando junto e ficando depois mais quebrado que arroz de terceira, depois de um fim de semana daquele. Mas é para toda a eternidade o investimento nesses pequenos. Aleluia. Os seus anjos estão diante de Deus diariamente, continuamente, guardando a vida deles. Então não é em vão. Não é em vão o trabalho que evidencias para com o nome de Deus, pois ainda servistes, e ainda servis no presente aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim, no futuro, a mesma diligência, o mesmo empenho, a mesma perseverança, para a plena certeza da esperança, para que não nos tornamos indolentes. Uma outra versão fala moles, apáticos, negligentes, preguiçosos, passivos. É possível ter servido a Deus no passado, servir no presente, mas no futuro cair nessa vala comum. Não, eu já fiz, cansei. Não vale a pena. Às vezes tem discípulo tão ingrato, às vezes tem discípulo que nos acusa depois de tudo que a gente faz ainda, joga na cara. Não quero mais, vou mudar de vínculo, vou mudar de congregação. Eles fizeram com Jesus. Então, nós somos como Jesus. Às vezes acontece conosco. Eu já passei por muitas situações. Mas não vai ser por isso que eu vou pendurar a chuteira. Não vai ser por isso que eu vou engrenar uma marcha menor ou puxar o freio de mão. Eu quero dizer para ti que eu continuo apaixonado pela igreja do Senhor. De sermos e fazermos discípulos. E até o fim. Não quero entrar numa apatia, numa espiritualidade neutra, numa passividade, numa preguiça espiritual, né? Até nós ficado deitado eternamente, como diz o nosso hino nacional, sobre as glórias do passado. Eu quero, com mais empenho, me empenhar ainda, aleluia, com certeza de recebermos a plena esperança, né? Como fala aqui, a certeza dessa esperança que aguardamos em Cristo Jesus. Para isso, Gálatas 6, quando ele fala sobre isso, não cansemos de fazer o bem. É interessante que é possível ficar cansado de fazer o bem, que não é simples. Gálatas 6 é o segundo texto, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. No versículos anteriores, ele vai dizendo, não nos enganemos, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semeia, vai também ceifar. Com isso, não há acepção de pessoa. Se nós semeamos para a carne, vamos colher corrupção. O que semeia do Espírito para o Espírito, colherá vida eterna. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos bem a todos, principalmente família da fé. Então, o teu cuidado sobre os discípulos, o teu cuidado sobre as vidas, o teu cuidado incansável sobre aquele discípulozinho, sobre aquela discipulazinha. Estou apaixonada aí com tantos jovens casais, tantas gurias aqui, né? Além de nós da mais idade, que ainda permanecemos firmes na fé. Aleluia. Não cansamos de fazer o bem. Mesmo que tenhamos sofrido baques, decepções, frustrações, eu não vou retroceder, porque eu sei que aquilo que eu estou semeando do Espírito para o Espírito, vou colher vida eterna. Aleluia. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Teu discípulo é precioso, valioso. Amém? Aleluia. Tudo isso Deus me falou no carro. 1 Coríntios 15, o William já cantou a pedra. O texto tão conhecido de 1 Coríntios 15, 58,
Graças, aleluia. Portanto, meus queridos amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Amém? Vamos até o final, até o último respiro. Nós vamos, último sossego, nós vamos fazer discípulos. Amém, amados? Vamos deixar queimar a nossa vida. Senhor, quero abençoar em teu nome santo, na autoridade tua, cada um dos discipuladores aqui. Sabendo que tu não é injusto para ficar esquecido do trabalho de cada irmãzinha, de cada irmão, cada casal. Alguns aqui com tantos filhos pequenos e mesmo assim não descuidando da obra da casa, da obra dos filhos, da obra da esposa, da obra também dos discípulos da igreja, na casa, sendo edificada. Obrigado, Jesus, pelos novos, pelos solteiros, pelas irmãs, cada vida aqui, Senhor. Recompensa, traga revigor, óleo novo, graça do Espírito sobre cada coraçãozinho, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Refrigério do alto. A palavra que eu vou te trazer, eu sei que alguns de vocês já viram, mas Deus nos falou tão forte. Estávamos em Campo Grande com Dani Souza, alguns dias atrás, constituindo mais um presbítero lá com JJ, né, com José Júlio, e o Dani, com aquela graça e aquela poder de síntese dele, ele trouxe essa palavra, né, que em algum momento ele esteve junto e ele captou essa palavra de Atos 9:31. E eu fiquei tão feliz de ver os discípulos reproduzindo a mesma palavra com uma graça singular e um upgrade, né? No meio da palavra, depois ele me disse: John, agora tu termina aqui sobre o andando no consolo do Espírito. Eu disse: é para já. E ali consegui também me resumir assim para não avançar demais e completamos. E ali Deus foi enchendo o meu coração para trazer essa palavra de novo em Arapiraca, né? E ali, junto com os companheiros, os irmãos, de alguma maneira, ficaram tão cheios do Espírito, que eu disse: não, mas eu já ministrei essa palavra. Eu tenho certeza que eu já ministrei essa palavra. Não me lembrava onde. A Marta ainda disse: tu tem que lembrar, escrever aonde tu ministra cada palavra. Não cheguei nesse upgrade ainda vou agora registrar. De novo, dia 1º de maio de 2024, ministrei Atos 9:31. Então, tá bem. Mas, certamente, mesmo que seja, em parte, uma repetição, temos aprendido com Ed Léo que, no mínimo, 6 vezes cada palavra para começar a entrar. Então, certamente, eu não ministrei 6 vezes ainda essa palavra aqui. Tá? E foi surpreendente para mim, porque ao escutar o Dani ministrar, eu fiquei cheio de fé. E fiquei apaixonado. Então, na viagem de avião para cá, né, eu só mergulhei, né, o avião, para mim, é o segundo escritório. Eu estou ali, me espalho a Bíblia, nem quando a Marta está no meu lado, então uso a mesinha dela também. Né? Então, assim, é uma alegria, porque a gente já está no primeiro céu, né? Então falta só o segundo e o terceiro. Né? Mas, assim, é um deleite. Então, eu fui mergulhando na palavra e fui livremente reescrevendo essa palavra. E Deus trouxe um óleo novo lá em Arapiraca. A tal ponto que os irmãos nem se lembraram: não, mas tu não ministrasse essa palavra. Eu disse: não ministrei. Mas sempre tem um óleo novo. E essa é também a expectativa nessa tarde. Amém? Que haja um óleo fresco, um óleo novo, uma unção nova. Que tu confirma essa palavra, Senhor. Com autoridade não só apostólica, mas autoridade profética, com óleo fresco do teu Espírito sobre a vida dos meus amados, que seja aqueles que novinhos que não tinham escutado, os mais veteranos que já ouviram 1 ou 2 vezes, mas que vêm com tanta unção, que é como se fosse a primeira vez, Senhor. E vem aclarar, vem alargar os nossos horizontes, nos capacitando com mais graça ainda, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra comigo, então, Atos 9:31. Texto que, para mim, é muito amado. Há muitos anos temos trabalhado nessa palavra como um mapa da mina, como um direcionamento sobre o que fazer.
em cada igreja, em cada localidade. Então, a palavra fala que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se. De alguma maneira, me parece que essa palavra edificando-se é central em todo esse versículo. E depois ele entra caminhando no temor do Senhor. Então, é um trilho. Outro trilho, porque ele tem ali a conjunção e, que junta, né? E também caminhando no consolo do Espírito Santo. Crescia em número, diz a nossa versão revista atualizada que eu mais ainda uso. Depois eu pego todas as versões existentes no Brasil, né, em português, sueco, inglês, norueguês, espanhol, para dar aquele desfecho, né? E ainda depois orando em línguas para ter um upgrade do espírito. Mas assim, nessa versão me parece que há um somatório de princípios, de verdades, de alguma maneira, ingredientes essenciais para que possamos ter esse crescimento numérico, ele fala aqui, que se multiplicava. Mas nós sabemos que nós precisamos crescer em tudo, em unidade, em qualidade, santidade, em quantidade e em finalidade. Já ministrei matéria dada para cada um de vocês. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Tá? Então, obviamente, aqui também a unidade, a qualidade e a quantidade e a finalidade vai estar presente, porque Deus vai trazendo sempre esse completo do Espírito Santo, algo muito lindo. Então, só que se eu focar a multiplicação pela multiplicação, eu vou entrar numa ansiedade e eu vou perder o fio que eu preciso entender que a multiplicação não é um produto em si próprio, mas é a consequência de um somatório de verdades. A igreja é a primeira palavra-chave. Tinha paz, segunda palavra-chave. A terceira palavra-chave é a extensão. Aqui ele fala de uma forma muito singular, especial, que era na região de Judeia, Galileia e Samaria. É uma das poucas vezes que aparece Galileia. Provavelmente você já tinha visto esse detalhe, né? Porque ele fala outros lugares, Judeia, Samaria, né? E até os confins da terra. Mas aqui ele fala também Judeia e Galileia, uma região dos gentios, desprezada. Jesus foi ali pregando o evangelho do reino. Então, há uma extensão, para simplificar e para ter uma palavra só, quando fala Judeia, Galileia e Samaria, né, é uma extensão que toda a igreja local precisa atentar. A quarta palavra é edificando-se. Um processo contínuo. É algo que não para nunca. Eu te confesso que me dá um certo nervoso. Quem já construiu alguma casa, ou quem sempre constrói casas, né? Está em movimento de construção, né, Antônio? Né? Andaime, operários, aquela sujeira, eu nunca me lembro como é que chama aqueles entulhos aqui, telemetralha, não, como é que é? É esse aí, né? Onde tu vai juntando aquela caliça toda, e tem sujeira, e tem obra, e tu tem que cuidar para não bater num prego e numa coisa, é um negócio. Depois a gente esquece quando tudo está pronto. É uma maravilha. Vocês construíram faz pouco, né? É um Deus assim, né? Não é para amador, tem que ser para profissional mesmo. Misericórdia. Já construí algumas vezes. E fiz algumas reformas grandes. Mas nós estamos numa contínua construção. Não te preocupas. A obra ainda não está completa. Amém? Às vezes dá um desespero. Amém? Se dá, está certo. É assim mesmo. O Dani, né, o Gotti, ele fala assim, agora eu entendi. Quando o Ed Léo falou sobre, agora eu entendi. Porque às vezes a gente quer tudo prontinho, acabado, direitinho, cada discípulo no seu lugar. Não sai daí, não atrapalha. Fica quieto ali. O outro aqui, quietinho aqui, o outro quietinho aqui. Sabe aonde é o único lugar que existe assim? No cemitério. Ali ninguém atrapalha, nenhum condômino reclama. Né? Não tem greve, não tem nem nada, todos quietinhos no seu lugar, não saem, também não tem vida. Né? A igreja não é, graças a Deus, um cemitério, é uma família em contínua ebulição, né, de tanta coisa que está acontecendo, edificando-se.
Já entrei um pouquinho aqui. Caminhando nesses dois trilhos, no temor, na santidade de Deus, que hoje é impressionante a falta disso no meio evangelástico que nós estamos da igreja, né? É algo absurdo o que está acontecendo, mas Deus nos chama para ser discípulos, então nós precisamos andar nesse trilho da santidade, do tremor e do temor do Senhor. Mas junto com esse outro trilho que vocês me conhecem, sabem muito bem o quanto que é algo muito forte na minha vida, no consolo do Espírito Santo, no conforto, no encorajamento, na motivação, na energia, no poder, no turbinar. Você diz amém? Do Espírito Santo. É impossível realizarmos a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo, sem a pessoa do Espírito Santo. Essa dependência, onde é que está o Jojo? Essa dependência do Espírito Santo. Glória a Deus. O fruto é que se multiplicar. Amém? Conseguiu captar a ideia? Conseguiu entender? Se eu já sei que com o Carlão já fizemos alguns PowerPoints, né? Trazeria aqui um traço aqui, um sinal de somatório aqui, ou seja, a consequência da igreja vivendo nesses princípios, nós vamos ter uma multiplicação. E essa multiplicação é em unidade, é em qualidade, é em quantidade e é na finalidade de tudo para a glória de Deus. Então, Senhor Jesus, vem trazer óleo novo, fresco, do trono de Deus. Quero ser livre para profetizar. Quero estar ouvindo a tua voz. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, debaixo da tua abundante graça, em nome de Jesus. Vem comigo. Primeira palavra-chave é a igreja. Na verdade, tinha paz por toda aquela região. Então, a igreja, compreensão de novo sobre o que é a igreja. Pode ser que a tua versão vai dizer as igrejas, e não está errado. Eu olhei que alguns manuscritos traduzem como as igrejas, outros manuscritos traduzem a igreja. A igreja é uma, fala da unidade. Por isso que tem essa tradução em algumas versões. Não importa a região. A igreja é uma, aqui em Olinda, junto com Janga. Né? Para mim, não é só paulista, Janga é Janga. Né? É algo que nem Jari, lá em Porto Alegre, que é Porto Alegre, Viamão, Alvorada. Né? É Viamão, mas é Jari. Tem uma identidade própria. Para mim também, Janga tem identidade própria. Né? Não é só paulista, né? É Janga. A igreja é em Candeias, em Piedade. A igreja é em João Pessoa. Amém, amados? Em cada localidade, em Recife, em Der. Nós somos um só igreja. Amém? Então, há uma unidade. Ao mesmo tempo, a igreja é local. Por isso que a igreja nessa região de Judeia, Galileia e Samaria estava espalhada. Então, por isso que também é traduzido como as várias igrejas locais nessas regiões. Então, já introduzimos um pouco ali sobre a questão da igreja. Reviso contigo porque é matéria dada. As 4 dimensões da igreja, conforme nosso entendimento bíblico. Eu falava sempre de 3. Acho que um dos PowerPoints que eu ministrei falava de 3, mas depois o Mário Roberto, numa das pregações em Porto Alegre, aclarou e me ajudou muito. 4 dimensões da igreja. Amém? Pode anotar se quiser, senão depois tem que passar limpo aí contigo. Tirar, né, o vídeo, porque nós somos discipuladores. Tem que ser matéria dada, guardada. Amém? Meditada, revisada e ministrada. Assim como o Dani Souza fez, pode usar, pode ministrar. Em cada localidade, repetir essa palavra. Seja lá em Ouro Preto do Oeste, seja lá em Cruzeiro do Sul, aonde Deus nos conduz, vamos estar ministrando. O que eu recebi, eu te dou. Não é só do Espírito que eu recebi direto, mas de muitos irmãos, de muitos líderes. Então, dessa forma também você pode repetir. A primeira dimensão é Mateus 18, 20. 2 ou 3. A igreja que vive na casa. É a primeira dimensão. A igreja que vive na tua casa. Aleluia.
É a primeira dimensão. O que diz Mateus 18, 20? Onde estiverem 2 ou 3 congregados em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, 2 ou 3 reunidos juntos. Às vezes o casal, como casal, não se dá conta que é uma expressão da igreja do Senhor. Mas é já, porque é 2. E quem está no meio? Jesus. Ah, tá, obrigado. Aleluia, obrigado, Jesus. Então, 2 ou 3 estando reunidos juntos, vivendo a casa, cada refeição, cada estar junto. Vai ter essa experiência logo mais. Vocês, alguns novos que casaram agora, né, estão tendo essa experiência. Que alegria. A igreja que vive na minha casa. Mas é só eu e a patroa. Somos nós 2. Ainda não tem nenhum filhinho, né? Daqui a um pouco já vem, né? Vem o primeiro, vem o segundo. E se você é de João Pessoa, é de 4 para cima. E Janga também. Oh, Jeová. Há uma unção. É só passar na frente Janga ali que já respinga. Então, tá? Vai pegando a unção ali. Mas mesmo que não tenha ainda... Queridos, mesmo que ainda é só tu e ela, ou é você e o teu marido, somos 2. É um casal. É 2. A consciência de que eu e você, nós 2, já somos a igreja do Senhor. Depois Deus vai dando o primeiro, segundo filhinho. Já somos 3, já somos 4. A igreja que vive dia a dia. Ter consciência disto gera já um fator de multiplicação de que, na verdade, todo discípulo está se preparando e se vendo como já expressão da igreja do Senhor. Se preparando para a segunda dimensão, que é a igreja que agora se reúne na nossa casa. Amém? A igreja que vem, que se reúne, que está em nossa casa. Vou te dar 2 ou 3 versículos muito conhecidos. Eu gosto muito de Romanos 16. Antigamente eu não lia os finais, porque eu achava muito chato os nomes aqui, parecia tudo grego, né? Romano, sei lá, latim, né? Tinha dificuldade até de pronunciar e meio passava reto, mas depois, há muitos anos, já me converti, porque eu poderia estar lendo o nome, teu nome aqui, da igreja em Olinda, da igreja em Candeias, da igreja em João Pessoa, da igreja, amém, em Janga, em cada localidade. Versículo 3 de Romanos 16, a igreja agora aqui se reúne. Priscila e Áquila, um casal, cooperadores apostólicos em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Eu lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, em cada localidade, que não era judaica. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Você está comigo? A igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 16 também vai falar a mesma coisa, fala desse casal, mas deixa eu te dar também desse outros amados. 1 Coríntios 16, a partir do versículo 15, ele vai falar de Estéfanas, que são as primícias, os primeiros da Caia, que se consagraram ao serviço dos santos. Olha que coisa deliciosa. Que também vos sujeitais a esses, como também todo aquele que é cooperador e que trabalha. Cooperador e obreiro aqui não é substantivo, é verbo. Aquele que coopera, não somente trabalhamos para Deus, mas trabalhamos com Deus, cooperadores com Ele, e que também trabalha. A gente sabia que essa palavra no original vem do grego kopos, que significa até exaustão. Então, se às vezes tu te sente cansado da obra, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao daqueles que não se poupam, mas se entregam. E muitas vezes estamos cansados. Senhor, cansei. O Senhor diz, bem-vindo ao time. É assim mesmo. Daqueles que cooperam. Daqueles que trabalham. Aqui no original, até exaustão. Não estou dizendo que tu não tem que parar para descansar. Ter a noite da família. Né? Que coisa boa tomar café com calma hoje de manhã. Né? Que coisa mais linda. Né? Então, em nome de Jesus, tem tempo de refrigério.
A palavra fala aqui: reconheceis a homens e mulheres como estes. Quero confirmar essa palavra, reconhecendo a cada um de vocês que estão aqui. E aí, de novo, ele fala: as igrejas agora da Ásia, de toda a Ásia Menor, vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Aquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles e os irmãos. Não sei se os irmãos aqui de Corinto ou outros, né, mas onde ele estava escrevendo a carta, mas pode ser que os irmãos da casa deles vos saúdam. Saudais uns outros com ósculo santo. Eu não sei o que tu passa no teu espírito, mas eu gostaria que tu tivesse o mesmo arrepio que eu tenho. Cada vez que eu leio isso, e eu já li 500 vezes. Mas cada vez eu me sinto, Senhor, eu sou um desses. O meu nome está no capítulo 134 do livro de Atos dos Apóstolos de 2024. Meu nome está ali, Martinha e eu. Semana passada, antes de vir para cá, reunimos os discípulos lá em casa. E como sempre, você sabe disso, já falei, eu vou até o portão receber cada um. E cada um que vai sair, eu vou até o portão de novo, para me despedir, para beijar, para abraçar, para dar o último cafuné. Eu faço isso há 40 anos. Cada vez que eu faço, eu choro. Porque eu estou reunindo os discípulos na minha casa. A Marta e eu, desde o nosso casamento, antes do casamento, quando não tínhamos casa ainda, a gente queria tanto casar, para poder ter uma casa, para reunir na nossa casa os discípulos. Que honra fazer parte desse time. Reconhecer, pois há homens e mulheres como esses que se consagraram ao serviço dos santos. Queres levantar a mão comigo e consagrar tua casa, tua família, a bagunça, o trabalho antes, durante e depois. Botar a casa em ordem, depois que os últimos saíram. E dá aquele cansaço, mas também dá um sentimento de alegria, de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Há uma alegria de estar podendo servir ao Senhor, servindo o santo. O Senhor não é injusto para ficar esquecido. Ele vê todas as coisas. A galardão, a recompensa. Que precioso é poder estar consagrado ao serviço do Senhor. Levanta bem tuas mãos para receber uma grande galardão. Refrigério, renovo nessa tarde. Em nome do Senhor. Eu me lembro de um incidente, pode ser que eu já contei, no início. Tinha um guri do nosso grupo que era Felipe. Era um piá, assim. A mãe dele, Maria, eram muito pobres. E eles estavam juntos, né? Foram ganhos através do Marco Muhammad, do Coprobel. Né? E quando ele vinha esfomeado. E ele comia de tudo e não tinha problema nenhum. Só que ele dava uma mordida em cada fruta. Então, a minha fruteira inteira, a nossa fruteira, você sabe quanto eu gosto de fruta, né? Quando saía, terminava... Estou exagerando, Marta? Não. Ele tinha dado uma mordida. Se ele tivesse comido 3 bananas, não tinha problema nenhum. Dava mais para ele. Mas ele mordia uma mordida em cada fruta. Eu não sei se era para dizer, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Né? Então, assim, eu dizia, Senhor Jesus, você já passou por isso de passar a mão embaixo do sofá e descobrir que tem um chiclete grudado? Você já entraste e viste o vaso sanitário depois dos irmãos? Das irmãs não, porque elas não erram a mira. Mas os irmãos. Chafariz por tudo. Oh, Jeová. Aí tu recalcula o curso. Estou exagerando ou isso só acontece lá em Porto Alegre? Depois a gente começou a falar, né? Os irmãos obrigados a sentar. Ninguém pode fazer de pé. Escrito. E não esquece de lavar as mãos. Oh, Jeová. Não jogue fraldas no vaso. Nem outras coisas femininas. Parece bobagem, né? Mas você tem que ensinar tudo. Depois tu ensina o discípulo a trazer o pão, o leite, o queijinho, né? Não chega lá só para comer de tudo, né? E tudo, né? Mas assim, trazer também. Depois ajudar a lavar a louça, botar a casa em ordem, botar os móveis no lugar. Tudo isso vocês fazem.
E você se ensina os discípulos, né? Porque não é para deixar ele, né? Ai, mas eu posso falar isso? Claro, eu sou meio sargentão. Tipo, agora todo mundo me ajuda aqui, vamos botar a casa em ordem, senão depois eu tenho que fazer isso, né? Junto com a Marta. Né? E a gente já tem 64, então carregar sofá e fazer as coisas já não é como 30. Né? Mas ainda a gente faz, né, Aureliana? A gente pega firme. Né? Mas assim, vamos botar gurizada para trabalhar. Né? Amém? Glória a Deus. A terceira dimensão é a igreja na cidade. A igreja da cidade. Não é só congregação. Nós aqui somos congregações dentro da cidade. Mas a igreja na cidade, pegamos aqui 1 Coríntios, já estamos em Coríntios aqui, 1 Coríntios 1, 2, podemos pegar. A igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para sermos santos, a todos, com todos, em todo lugar, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Eu gosto muito desse versículo. A igreja da cidade, em Corinto. Tá? É uma cidade da Grécia. Então, todos os santos, chamados para serem santos. Também Cristo, posicionalmente, já são santos, mas também chamados para experimentalmente serem santos, com todos, que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Amém? Aqui eu já explico. Aqui é a igreja da cidade, da qual nós, como congregação, somos parte. E a terceira, desculpa, a primeira é a igreja que vive, a segunda é a igreja que se reúne, a terceira é a igreja na cidade. Poderia colocar aqui mais uma subdivisão de congregação, mas na verdade de vários grupos caseiros juntos, né, debaixo de um presbitério, que somos nós aqui, expressão disto, mas na verdade a igreja é da cidade. Essa congregação, vamos colocar aqui, de Olinda, ela não é a igreja de Olinda. Nós somos parte. Vou olhar para a gravação aqui, não estou apontando para nenhum irmão. Tá? É a igreja que faz parte. Nós somos congregação da igreja do Senhor, com todos os discípulos, nessa cidade. Seja Olinda, Recife, Candeias, João Pessoa. Você está entendendo? Eu querer que esse grupo achar que nós somos o suprassumo da glória e que só nós somos a igreja do Senhor, os verdadeiros discípulos que cumprem o propósito eterno, que vivem no reino, que vivem com juntas e ligamentos, e isso e aquilo, que nós e os outros não, aí já pecamos. Por favor, vou dizer, please, né? Attention, não tem nada a ver. Mas a igreja é do Senhor na cidade. Amém? Onde nós, cada congregação, somos parte. Às vezes pode ser que tenha irmãos que não nos reconhecem como irmãos. Porque eu tenho barba, uso tênis, não estou de paletó e fatiota. Tá bem, paciência, mas eu vou reconhecer todo irmão que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, nasceu do alto, é meu irmão, faz parte da igreja do Senhor. Você diz amém? Isso nos traz uma humildade. Amém? Nada de arrogância, nada de superioridade, um espírito de soberba. Ah, mas o irmãozinho, coitadinho lá, nem sabe do propósito. Então, reparta. Porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Amém? Vou te dar mais um texto. O 2, Romanos 1. Nós falamos antes, Romanos 16, agora Romanos 1, 7. Olha que coisa linda. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Agora falando da grande cidade de Roma. Todos os amados de Deus, chamados para sermos santos. Graça, paz a todos vós da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então mostra que a igreja, ela tem esse limite de cada cidade. A todos os amados. E mais um texto, se quiser, Filipenses 1, vai dizer ali de novo, a todos os santos que vivem em Filipos, onde também ele espera incluir a liderança, os presbíteros ou bispos e diáconos. Ele começa, na verdade, Paulo e Timóteo, da equipe apostólica, escravos de Cristo Jesus,
essa é a verdadeira designação, a todos os santos em Cristo, posicionamento. Inclusive, eu brinco aqui, espero que os presbíteros, bispos e pastores e também os diáconos que vivem em Filipos também sejam santos. Aqui já tem esse estabelecimento do Senhor nessa terceira dimensão também da liderança. Amém? A quarta dimensão é a igreja universal. Toda cultura, época, língua, povo e nação, ao longo de toda a história, é a igreja em toda parte, em todo lugar. Somos uma só igreja. Quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, em Mateus 16, 18. Qual é a igreja que ele pensou? A igreja que vive na casa, a igreja que se reúne na casa, a igreja em cada cidade, ou a igreja através de todos os séculos, toda a cultura. Não importa se eu estou aqui hoje em Recife, próximo mês vou estar na Alemanha, na Suécia, na Polônia, outras línguas, outras culturas, né? Mas é uma só igreja. E aí o Senhor está edificando toda a sua igreja, em toda parte, em todo lugar. Você diz amém? Então, é a igreja do Senhor nessa dimensão mais macro. Vou te dar 2 textos para tu anotar. 1 Timóteo 3,15, quando ele fala a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, ele está falando dessa igreja macro, da igreja em toda parte, em todo lugar. Né? Para que o seu tardar, diz Paulo, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Claro que aqui casa espiritual. Aleluia. E um texto que eu acho muito legal é o texto de Hebreus 12, 22 e 23. Ali ele usa essa expressão, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. A igreja dos primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, é o Espírito dos justos aperfeiçoado. Versículo 22, baixa uma ali, temos chegado ao Monte Sião, cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Tem algumas versões que falam ali, essa assembleia de anjos, de miríades e miríades de anjos. O número máximo que tinha naquela época era 10 mil. Então ele fala multidões e multidões de 10 mil de anjos. Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos. Você faz parte dessa igreja. Glória a Deus. Amém? Ampliou um pouco? Pode falar? Essa igreja também é o pessoal do presente, Passado e o futuro. Excelente, Davi. Exatamente isso. Aí entra em Hebreus 12, quando fala ali, diante de tão grande número de testemunhas, de todo Hebreus 11, precisamos permanecer, olhando atentamente, com firmeza, o autor e consumador da nossa fé. Avançamos um pouco mais ainda, antes dos bolinhos ali, que já está me dando fome, apesar que eu trouxe uma frutinha, né? Então eu vou tentar não cair demais na tentação ali. A segunda palavra é que tinham paz. Reinava a paz, o governo de paz sobre nossas vidas. A igreja desfrutava de paz, em harmonia, em paz. Reinou a paz, diz numa outra versão. Claro que aqui tem um contexto de perseguição anterior, e agora tinha um hiato de paz, onde não tinha uma perseguição ofensiva, sei qual é a palavra certa, né? Muito clara. Agora a igreja parece que respirava, deu um alívio. Então a igreja estava em paz. E quando eu parei diante do Senhor nessa palavra, o Senhor me deu 5 dimensões da paz. Em primeiro lugar, a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, em primeiro lugar, paz com Deus. E aqui vale para todos nós, né? Nós vamos ver isso, casais que abrem a casa, da importância da unidade, da harmonia e do casal estar em paz
e em acordo para esse serviço dos santos. Mas aqui, pensando em cada um de nós, sem culpa no cartório, sem nada me acusando, em paz com Deus, em paz comigo mesmo, é a segunda dimensão, posso colocar dessa maneira. Por isso que eu estou em paz com a minha consciência. Hebreus 9,14 vai dizer que muito mais, o sangue de Cristo, que sendo oferecido, o Espírito eterno, que a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Então, eu estou em paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé. Eu estou em paz com a minha consciência. Não há culpa no cartório, não há nada me acusando. O sangue de Cristo que purifica a minha consciência. Agora eu posso entrar no Santo dos Santos com ousadia e liberdade para servir a Deus e servir meus irmãos. Eu descobri muito cedo, na minha adolescência, que quando eu tinha algum tipo de pecado, naquela época lutando muito com impureza, né, e caindo muitas vezes nisso, eu via imediatamente que quando eu estava, de alguma maneira, com alguma culpa, alguma condenação, com alguma coisa não confessada, eu perdia a autoridade e a intrepidez. E tem um texto de Provérbios que fala que o intrépido e o justo é intrépido como o leão. Eu virava fera quando eu estava em paz com Deus e em paz com a minha consciência. Eu podia pregar, eu podia proclamar, eu podia discipular, eu podia trazer a palavra de Deus, porque eu estava em paz com Deus, paz com a minha consciência. Desde cedo eu aprendi isso. Depois no casamento, né, qualquer rusga, qualquer quiprocó, eu sei que isso não acontece nessa região, é só lá no sul que temos alguns incidentes. Mas eu via quando eu tinha alguma divisão com a Marta, quando eu tinha aprontado alguma, jamais acontecia da parte dela comigo, mas sempre era minha da parte, não, brincando, né? Mas quando tinha alguma situação e eu não acertava isso, perdia a autoridade, perdia a intrepidez. A minha consciência me acusava, precisa pedir perdão, te arrepender, te reconciliar com a tua esposa. Amém? Em paz com Deus, em paz com minha consciência, comigo mesmo. Nós proclamamos o evangelho da paz, em terceiro lugar. Atos 10, 36. É o governo e o senhorio de Jesus. Eu submeto a minha vida, a minha casa, a todas as coisas que eu estou envolvido debaixo do governo de Cristo Jesus. Eis que vos anuncio, essa é a palavra aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. É o governo, em terceiro lugar, é o governo de Cristo Jesus, é o senhorio dele. Ele é meu dono, ele é meu amo, ele é minha máxima indiscutível autoridade. Obrigado, Senhor. Depois a gente volta sobre isso. Em quarto lugar, em paz uns com os outros. Isso envolve minha irmã, meu irmão, minha esposa, os filhos, meu marido, a liderança, os discipuladores, meus companheiros de ministério. Eu vou te dar o texto de Efésios 2, 13 em diante. 14, Ele é a nossa paz. Obrigado, Jesus. Agora em Cristo, vós que estavas longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo, vai conseguindo ali. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Agora aboliu na carne, na morte de Cristo, a lei dos mandamentos, para que dos dois, estou pulando aqui, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, dos que estavam longe, dos que estavam perto, reconciliando por meio da cruz, destruindo a inimizade. Pode continuar um pouco mais ainda. Evangelizou a paz. Oh, Jesus.
Amado irmão e amada irmã, escuta bem, não há permissão da parte do Senhor de qualquer um de nós vivermos em inimizade com qualquer irmão, com qualquer irmã, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a sogra, com as lideranças. Eu preciso estar em paz com Deus, com meus irmãos. No que depender de mim, diz Romanos 12, não precisa colocar, Romanos 12, acho que é 18, tem de paz com todos os homens. E eu sei que eu estou falando. Não é fácil, mas nós precisamos guardar o nosso coração puro diante do Senhor. Você diz amém, amados? Eu percebo que tem alguma pessoa aqui. O Espírito Santo está me dizendo que precisa arreglar, veio a palavra em espanhol, acertar, corrigir. É uma pequena rusga, não é nada demais. Mas tem se levantado uma inimizade, uma parede, uma indiferença. Essa é a palavra que o Senhor está me dando, de palavra de conhecimento aqui. E você precisa acertar isso. O Senhor não me mostrou ainda se é um homem ou uma mulher, quem é. Pode ser que Ele me mostre claramente. Mas tu não precisa ser denunciado, tu pode vir para a luz imediatamente, depois no intervalo. Acertar com o irmão ou com a irmã. Quem quer que seja. Não há permissão do Senhor de qualquer falta de perdão. Isso libera opressão demoníaca sobre tua vida. Nós precisamos estar em paz com Deus, uns com os outros, conosco mesmo, com a nossa casa, família, com o marido, com a esposa. Em nome de, com qualquer autoridade, com teus discipuladores, com qualquer discípulo que possa ter te magoado, ferido, ou de alguma maneira realmente te trazido dores, mas em nome de Jesus, vem trazer a paz. Tem uma frase que um querido irmão me passou muitos anos atrás: em tempo de guerra não se constrói nada. Não se edifica nada. Toda energia e foco é só para defesa e ataque. Quem já viu, infelizmente, algum casal que se separa, divorcia, vê bem isso. Ele só perde patrimônio, perde tantas coisas por estarem completamente um na peleia, um contra o outro. Mas o Senhor não nos chama para andarmos em guerra. O Senhor nos chama para vivermos em paz. Só se edifica e só se constrói em tempo de paz. Amém, amado? Em nome de Jesus. A quinta dimensão. A paz em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Filipenses 4:7. Deus da paz. Aquele que excede entendimento. Guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Deus, a paz de Deus excede o nosso entendimento, compreensão. Nossos pensamentos, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E aquilo que é puro, aí vem o versículo que a Marta ama tanto. Tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, digna, veja isso que ocupe o meu pensamento. Ainda coloca na tela ali, querido, 2 Tessalonicenses 3:16. Olha só que versículo. E Deus, agora ele diz, o Senhor da paz. Antes era a paz que vem de Deus, mas agora é o Senhor da paz. Ele mesmo, Ele próprio, nos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos. Já tinha visto esse versículo? Acho que não. Ele é muito forte. Não há razão para você perder a paz. E aqui tem uma observação que eu aprendi com o Rogério, meu discipulador, nosso discipulador. Ele sempre ministra assim: a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa. É Jesus. Se tu perdeu a paz, alerta vermelho. Tu perdeu Jesus. Porque Jesus é o príncipe da paz. Está lá em Isaías 9:6. E Ele
é a nossa paz. Efésios 2,14. Ele é a nossa paz. A paz não é sentimento. A paz é uma pessoa. Ontem de noite, no meio do encontro aqui, Marta não quis falar, graças a Deus, antes, e ela fez muito sábia. Ela não falou nada, que a nossa casa foi inundada por águas. Transbordou no nosso apartamento. A gente mora no térreo e o escoamento do telhado que passa por dentro do nosso banheiro, de alguma maneira entupiu, transbordava, encharcou todo o piso, tapetes, móveis, a lareira, né, o chaminé descia, escorria água. Depois a gente viu as fotos e os vídeos. Jonelson e a Cilei, tínhamos pedido para eles dar uma olhada, porque a gente saiu de lá, não estava chovendo, depois caiu o toró, e ainda está caindo, está sendo algo muito, de novo, como se fosse o ano passado, pior do que o ano passado, as chuvas. Então a nossa casa estava debaixo de água, os móveis, a reforma, o piso que a gente colocou ali. A Marta, graças a Deus, me guardou para não me atrapalhar na palavra, né? Depois ela me disse: John, eu tenho que te mostrar alguma coisinha. Eu fiquei meio assim, porque ela estava muito mais em paz do que eu. Eu tive que ainda me ordenar, uma alma, demorei um pouco para dormir. Acho que dormi lá pela 1h30, porque eu fiquei maquinando o que fazer, como quem destacar, quem foi chamar. E a Marta dormindo do meu lado. Geralmente é a mulher que é mais ansiosa, né? Mas ela não, ela estava em paz, perfeitamente em paz. Eu tive que ordenar a alma, dar um capinado. Depois dormi, fiquei em paz. São só coisas materiais. Mas que dá uma dor, dá. Graças a Deus pelo Jonelson e Cilei, que foram lá, secaram tudo, usaram todas as toalhas disponíveis da casa para tentar secar as coisas. O Jonathan foi junto lá para puxar as coisas. Hoje de manhã, o querido Duda, que você conhece, né? Filhão amado, foi lá, foi no telhado, foi tirar as coisas. Está tudo encaminhado. O Senhor da paz vos dê a paz continuamente, em todas as circunstâncias. Nada nem ninguém vai roubar a paz de Deus. Me deu uma tentaçãozinha de pegar o primeiro voo para botar as coisas em ordem. Mas eu disse: não, é para estar aqui. O Senhor cuida. O Senhor vai estar acertado. Tem o corpo de Cristo. Não é para tirar o foco. Só uma chuvinha. Oh, Jeová. Fala. Isso, que todos saibam que está muito séria a situação. Porto Alegre ainda é menos, mas no interior de novo, Lajeado, Venâncio Aires, onde mora a nossa cunhada, ela teve que ser retirada pelos bombeiros de barco, e a casa dela inundada. Mais 4 dias de chuva ainda, muito fortes, com temporal, granizo, naquela região, e Porto Alegre também. Então, levanta as tuas mãos comigo. Oramos pelo Porto Alegre, oramos pelo Venâncio, Lajeado, as igrejas nas localidades. Queremos orar pela vida da Nina, nossa cunhada, em nome de Jesus. Ela está sozinha, perdeu o marido faz pouco, o irmão da Marta. Mas oramos para que todas essas coisas, Senhor, não tira o ânimo dela, nem a fé, mas que ela se volte para Ti, Senhor, como nunca antes, e traga socorro sobre as famílias, todos os desabrigados, sobre aqueles que de novo, faz poucos meses, que perderam tanta coisa, agora de novo, outro cheio a rios descendo, enchendo de novo. Senhor, socorre, tem misericórdia do Rio Grande do Sul, debaixo dessa tanta opressão, em nome de Jesus. Amém e amém. Oramos também, Senhor, por John e Marta, Senhor, porque eles estão aqui, a casa deles está lá, e toda a preocupação vai embora em nome de Jesus, porque Tu estás cuidando de tudo, Senhor. A Tua paz faça o John repousar em paz, ele e a Marta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Antes dos comes, mais uma palavra: extensões. Vou ser rápido nessa. Extensões. Judeia, Galileia e Samaria é a terceira palavra.
Deus me deu uma frase no avião: a igreja é local, mas a missão e a visão tem que ser global. Vou repetir para ti, vale a pena anotar, porque não foi algo que eu pensei, recebi do Senhor. A igreja, cada igreja é local, mas a responsabilidade, a missão e a visão que nós precisamos ter é global. Nós vimos aqui, ou foi citado o texto pelo William, Atos 1:4, permanecer em Jerusalém, né? Recebereis poder a descer sobre vós, né? Então ele fala ali, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder, sejam batizados pelo Espírito Santo. Mas depois ele fala, recebereis poder, versículo 8, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja é local, mas a missão e a nossa responsabilidade para proclamar o evangelho do reino é discípulos em toda parte. A visão e a nossa missão é global. Eu tinha anotado aqui em Mateus 28, os todos. Não sei se tu já reparaste. Tu pode acompanhar comigo. Mateus 28. Nós sabemos que toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Depois, todos os dias, Ele está conosco. Depois, fazer discípulos em todas as nações. Depois, ensinando todas as coisas. E se eu junto Mateus com Marcos e com Lucas, pregar o evangelho a toda criatura, em todo o mundo. E se associa ainda Lucas 24, né? Anuncia e sendo testemunha em todas as nações, começando em Jerusalém. Toda a autoridade. Todos os dias, Ele está conosco. Para que todas as nações sejam feitas discípulos. Todo mundo, toda criatura, começando do nosso Jerusalém. Teu Jerusalém é Olinda, ou é Janga, ou é João Pessoa, ou é Candeias, ou é Recife. Meu é Porto Alegre. Mas a minha missão, a minha visão é global. Eu creio que toda igreja local é para ser apostólica. Amém? Estou apontando aqui para o ouvinte que vai escutar. Toda igreja local, ela precisa ser apostólica, ela precisa se multiplicar em outras partes. Não pode ficar olhando para o seu próprio umbigo e contemplando a sua própria situação, debilidade ou crescimento. A igreja, para crescer e multiplicar, ela precisa ser uma extensão de Judeia, Galileia e Samaria. Se tu ainda duvida, Jesus falou em Mateus ali 20, 21, assim como eu fui enviado do Pai ao mundo, eu vos envio ao mundo. Mateus 13, 38 vai dizer que o campo é o mundo, e nós somos a boa semente. E Mateus 24, 13 vai dizer que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e todas as nações. Você diz amém? Todos, 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 todos. Impressionante como tem essa repetição. Não sei se mexe contigo. Comigo, claro, mexe, porque eu estou engajado, vivo isso, né, em toda parte, em todo lugar. Mas eu quero profetizar que é tempo de João Pessoa, é tempo de Janga, é tempo de Candeias, é tempo de Olinda, de nós, Recife, de nós crescermos um patamar superior. Não sei se tu está vendo o movimento que Deus está fazendo com teus pastores, levando eles a um trabalho mais intenso, e vários de vocês, em Arapiraca, em João Pessoa, em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, junto com o Andinho, né? Em Boa Vista, no Rio de Janeiro, graças a Deus pelo auxílio, em tantos lugares, Manaus, Buenos Aires, aqui nas nossas barbas, né? São José da Coroa Grande, eu sempre chamo São João da Coroa Grande, não, mas é São José. Aleluia. Senhor, levanta obreiros em Garanhuns. Levanta obreiros, qual é outra aquela cidade ali? Caruaru de novo, Senhor. Levanta semeadores em
Lá nós tivemos em Arapiraca, aqui tem uma Arapina. Arapina. Oh, mas é essa cidade aí, em nome de Jesus. Levanta obreiros, Senhor. Quem são esses obreiros que vão para esses lugares? Levanta a mão aí. Somos nós. Por que tu está com a mão abaixada com medo? Levanta a mão. Seja usado onde Deus quer te usar. Aleluia, Senhor. Em Atos 13, a palavra fala que é onde havia profetas e mestres. Preste bem atenção, estou concluindo a última palavra antes do intervalo, para que possamos ter uns 20 minutos ali de intervalo. Preste bem atenção. Onde tem um ministério plural, que nem vocês aqui, e também em outros lugares. Graças a Deus, já no meio da pandemia, Deus nos fez, né, promover ali os presbíteros e diáconos em Janga, em nome de Jesus. Onde há pluralidade de número, mas também onde há pluralidade de dons, profetas e mestres. Deus levanta apóstolos. Em Antioquia havia profetas e mestres. Levantou Paulo e Barnabé para o serviço apostólico. Eu creio que toda a igreja local deve ser apostólica, devido ao tempo decorrido. Amém? Estou forçando a barra? Não. Eu creio nisso. E deixa eu te dar o último versículo que eu quero contextualizar para a igreja aqui no Nordeste, Recife, né? Região. Abra ali na tela, 1 Tessalonicenses 1, 5 a 8. Eu profetizo que é vocês que a palavra está falando aqui. Ele diz que a igreja de Tessalônica, nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, plena convicção. Como assim sabeis ter sido o nosso procedimento por amor entre vós. Próximo. Como efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, com meio de muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vós vos tornaste modelo para todos os discípulos. Vou traduzir aqui, né? Na Macedônia e Acaia. De vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte. Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar alguma coisa. Eu quero dizer que vocês, em toda parte, seja na Europa, seja na Ásia, seja na África, seja lá no Jari, seja lá em Porto Alegre, seja em cada lugar do Brasil que estamos nesse net, né, do working, nessa rede de relacionamentos que Deus tem levantado, no qual o Senhor tem nos colocado juntos para pertencermos ao propósito eterno de Deus. Vocês são uma igreja tessalônica. Vocês são uma igreja modelo. Vocês são uma igreja que se tornaram imitadores da fé e do poder e do evangelho e da força do Espírito Santo para se replicarem em outras partes. E a fé de vocês tem sido para testemunho não só no Nordeste, não só no Brasil, mas em toda parte, em todo lugar, tem repercutido o testemunho de vocês. E nessa noite eu profetizo que ainda está no começo, e o Senhor vai fazer muito mais. Mais uma vez, levanta as tuas mãos. Seja ousado e levanta as duas, e levanta bem as mãos, para receber uma nova medida de fé e de graça, de localidades em extensão, aonde o Senhor vai repercutir o evangelho, por não só aqui, pelo litoral, pela zona da Marcha, pela Agreste, mas também pelo interior e pelo sertão. Em nome de Jesus, levanta casais, levanta jovens, disponibiliza maiores de idade, da melhor idade, casais, solteiros, senhoras. Senhor, não há limite para nenhum de nós. Opera um novo tempo, um novo óleo da unção de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém?